gente, vamos agora para o nosso sexto vídeo, causa e efeito. Aqui nós estamos estudando as 7 leis universais ou 7 princípios universais hermetistas trazidos lá do Antigo Egito, né? Na época que Hermes Trismegisto, 3 vezes o grande, né? O considerado Deus da sabedoria, existiu e deixou esse conhecimento para nós. Alguns afirmam que ele viveu mais de 300 anos, porque naquela época eles tinham um conhecimento mais avançado sobre a nossa realidade física, né? E depois, com o passar do tempo, né, que as energias foram se modificando, né, muitos foram contra aqueles ensinamentos e aquela luta contra o bem e contra o mal que a gente já sabe, né? E aí muita coisa se perdeu, muita coisa foi destruída e agora está vindo a luz, né? Aumentando essa nova frequência de luz no nosso planeta, essa nova frequência que está entrando no nosso planeta, está despertando mais pessoas para uma nova realidade, onde a gente manipula a nossa realidade. Olha que incrível isso! E tudo isso vem muito a calhar por causa da lei da atração, né? A gente quer fazer a lei da atração funcionar. Aí a gente faz uma técnica, faz uma coisa, faz outra e nada dá certo porque a gente não compreende a lei. No caso, essa lei, né? Essa lei seria o próprio Deus, o próprio Criador. Ele criou isso tudo, mas para pôr ordem na coisa, né? Para cada um não puxar para um lado, como nós somos consciências individualizadas e consciências com egos, né? E todo mundo sabe que o ego é forte, o ego é teimoso, muitas vezes o ego é muito brabo, muito mesquinho e N coisas, N situações que a gente já sabe que acontece. Então ele colocou leis, né? E essas leis é o próprio Criador, óbvio, né? Porque Deus é tudo, tudo é Deus, não existe nada fora dele. Então cada um de nós é um pedacinho desse Deus individualizado para nos reconectar com a fonte, para adquirir conhecimento, saber quem nós somos, né? Para nos reconectar com essa fonte maravilhosa que criou tudo e todos com muito amor, com muita alegria, com muito carinho. Deus não criou ninguém para sofrer. Durante muito tempo em minha vida eu pensei, eu refletia sobre isso, às vezes eu olhava para o céu assim, né, naquelas noites estreladas ou de lua cheia e chegava até chorar, pensando, meu Deus, como pode, né? Tanto sofrimento, tanta fome, tanta coisa ruim e o Senhor não faz nada, né? Tá indo bem bom, assistindo, punindo, até que eu compreendi. Daí eu parei de acreditar em Deus durante muito tempo mesmo. Até que veio a física quântica, né? E a lei da atração. E aí eu comecei a estudar, eu pensei, pô, se eu posso, né, atrair as coisas que eu quero, para que eu vou acreditar em Deus? Não precisa. Não preciso acreditar em Deus. Eu aprendo a atrair aquilo que eu quero e dane-se, né? Não preciso acreditar em Deus, tá tudo ótimo, tudo perfeito. E aí foi estudando a física quântica que eu descobri que Deus existe, que Deus é tudo, que nós somos deuses com D minúsculo, aprendendo a nos reconectar com a fonte através dessa fisicalidade que a gente se encontra hoje. Então, segundo a física quântica, nós somos espíritos habitando um corpo. Mas como a gente enxerga tudo da perspectiva do ego, né? Do ego egóico, eu sou assim, eu sou assado. E na verdade a gente não sabe quem a gente é. A gente apenas tem uma forma física. Mas a nossa centelha divina, o nosso eu interior é muito maior que isso, com certeza. E foi encobrido por aqueles que não querem a nossa evolução espiritual, vamos dizer assim, para que a gente não compreendesse esse princípio. Que como diz lá na Bíblia, lá no comecinho da Bíblia, no Gênesis, né? E Deus fez a terra e viu que isso era bom, e Deus criou o homem em sua imagem e semelhança e viu que isso era bom. Lá já está uma grande prova que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Logo, nós temos os mesmos poderes do que Ele. Só que, para colocar ordem na casa, para o ser humano redescobrir que ele é puro amor, que ele é pura essência divina, tem essas leis, né? Para a gente não burlar, para
pra gente não fazer coisa errada com o próximo e ficar tudo impune. Então, tudo aquilo que a gente faz de acordo com a lei da atração, o igual atrai o igual, né? O semelhante atrai o semelhante. E tudo aquilo que eu emano volta para mim na mesma frequência, pela lei da atração, que são essas leis universais que a gente está estudando, que é basicamente tudo a mesma coisa explicado de um modo diferente, vamos dizer assim. O ideal é que você estude, baixe o PDF ou compre o livro, que é esse que eu vou deixar aqui. E também tem aqui no meu canal uma playlist bem legal sobre o Olho de Horus. É um documentário bem legal para você assistir no fim de semana. É um documentário com mais de 8 horas. Eu dividi em pequenos vídeos de 20 e poucos minutos cada um, para a gente compreender melhor essas leis e a evolução da mente humana, tá bom? Explicada pelos antigos egípcios, né? E como eles implementavam essas leis naquela época, ensinada pelo Hermes Trismegisto, e que dava super certo, e que eles criaram aquilo tudo, né, que está lá até hoje, aplicando essas leis. Então vamos ao que interessa, né? Vamos lá para a nossa lei universal. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos da causalidade, porém, nada escapa a essa lei. A gente acha que, né, bati o carro, foi por acaso. Não foi, não. A gente co-criou aquilo, pode ser inconscientemente, pode ser que a gente já saiu de casa com medo daquela situação e a gente começou a mentalizar demais e aquilo se manifestou para validar aquilo que a gente estava sentindo, aquilo que a gente estava pensando. Então nada é por acaso. Tudo aquilo que a gente acha que é por acaso é apenas, é simplesmente o nome dado a uma lei que a pessoa ainda não conhece, né? Que nós ainda não conhecemos e estamos conhecendo aos poucos, né? Essas leis universais. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo o efeito e o efeito para toda a causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja causal, que no entanto existem vários planos da causa e efeito. E os planos superiores, dominando os princípios inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário da causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tomam-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e a vontade dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Aqui, o que eu posso falar é que quando a gente assiste muito a TV, a gente está sendo sugerido o tempo todo a ter uma determinada ação. Por exemplo, quem adora muito novelas, as novelas geralmente mostram ali uma sessão de ódio, uma sessão de inveja, porque fulano está me fazendo isso, porque ciclano está me fazendo aquilo. Aquilo ali a gente está sempre, o tempo todo, sendo sugerido a agir de acordo com aquilo ali, sempre desconfiado, sempre atento, sempre, né, à espreita, vendo o que pode acontecer. Então isso é uma forma de manipulação, né? Eu já parei de assistir TV faz mais de 5 anos, não tenho TV na minha casa, a única coisa que eu tenho é celular e notebook, porque no meu notebook, nas minhas redes sociais, eu escolho o que eu vejo. E como eu já sei desses princípios, né, que a nossa mente é a causa da nossa realidade, eu já compreendi isso. Então quando a gente assiste, né, filme de terror, filme de tragédia, a gente acaba emocionalizando aquilo e trazendo para a nossa vida, experienciando aquilo na nossa vida. Então é bem importante a gente ter cuidado, que o acaso não existe.
apenas a causa de uma lei desconhecida, tá bom? Então, ficar sempre ligado nisso. Mestres, elevando-se ao plano superior, domine o seu gênio. Então, quando a gente se eleva ao nosso plano superior, a gente domina esse gênio. Esse gênio que está dentro de nós, né? Com amargura, com rancor, com ódio, com raiva. Quando a gente não dá atenção para ele, é como um bichinho, por exemplo. Se a gente não dá comidinha, ele para de crescer e morre. E essa coisa dentro da gente, essa coisa ruim, né, que quer ferir o outro, que quer magoar o outro, que quer se vingar, a gente também, se a gente parar de dar comidinha, que é a nossa atenção, isso morre e a gente começa a vislumbrar uma outra realidade, uma outra perspectiva das outras pessoas. A gente começa a ver o lado bom das outras pessoas em vez de olhar só o lado negativo, só o lado ruim. Isso também é bem importante da gente compreender e aplicar no nosso dia a dia, porque o outro não existe, ele é apenas um reflexo daquilo que a gente está sentindo, né? Validando o nosso sentimento em relação a isso. Então vamos lá. Mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, o seu caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como os que o cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências, empregam um princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. Então ele termina nessa parte com esse aprenda quem quiser. Então é bem legal, bem interessante a gente compreender isso e começar a aplicar no nosso dia a dia para começar a dominar esse nosso gênio interno para acabar com essa causalidade que a gente até agora não sabia o efeito, a causa. Agora a gente sabe a causa, né? Que quando a gente dá muita atenção para aquilo, aquilo tende a se realizar no nosso meio físico. Então, não dar bola para fofoquinha, cuidar daquilo que a gente consome, né? Como coisas na TV, notícias, músicas, né? É que nem aquelas músicas, muita gente fala aquelas músicas de corno, a pessoa fica ali escutando aquilo, tomei uma cerveja, que não sei o que, não sei o que, e quando vê pimba, aquilo acontece na vida da pessoa e ela não sabe por quê. Ela diz que é coisa do acaso, mas na verdade é porque ela não conhecia a lei. Então ela foi alimentando a mente dela, emocionalizando aquilo, né? Se externalizou na sua vida. A gente tem que compreender que nós somos co-criadores da nossa realidade. E essas leis universais ajudam a gente a compreender isso de uma forma muito melhor. Então eu espero que você crie uma realidade maravilhosa para você e sua família. E que você esteja aqui amanhã comigo no próximo vídeo. Já dê o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com a pessoa que você ama esse vídeo, para que ela compreenda também essas leis, para que a gente possa ter mais domínio em nós mesmos, né? Porque tudo vai e volta para nós. Não existe nada lá fora, apenas as leis que a gente não conhece. Agora a gente está conhecendo, então temos que aplicar. Gratidão, namastê, tchau!